Oi turma, professor Luiz, como vocês estão? Tudo bem? Aula de artes hoje, certo? E a gente vai falar sobre uma das movimentos artísticos mais impressionantes, né, que foram feitos até hoje, né? Lá na Grécia teve sua origem o teatro. Primeiro, nossas dicas de estudo, né? Procurar um lugar calmo, silencioso, ventilado, deixar próximo de você todos os seus livros, material didático todos apostos e vamos para a aula. Então ele diz o seguinte: a história do teatro teve início na Grécia Antiga em torno do século VI a.C. Nessa época eram realizados rituais, né, em louvor ao deus mitológico Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, vinho e diversão. Assim o teatro surge nesse contexto e em consequência dessas festas, né? Muitas outras pessoas dizem que o teatro, gente, teve origem também, né, lá na pré-história, quando os homens iam fazer suas caçadas e voltavam, né, contando para as suas esposas ou para os seus entes, né, como aconteceram essas caças. Então eles usavam gestos, né, para interpretar como isso tinha acontecido, e ali também pode ter sido, né, o começo dessa coisa de interpretação, né, que é utilizado lá no teatro, certo? Lembrando também que quando a gente fala na palavra teatro, a gente tem que associar o local onde acontece a peça, né, e também faz referência ao conteúdo, né, do que acontece, que seria a interpretação. Então, quando você diz assim, o teatro, né, pode ser o que está sendo interpretado, ou então pode ser o local onde ele é interpretado, né? Apesar de ser um consenso de que o teatro ocidental teve a origem na Grécia Antiga, é importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade desde os tempos remotos, mesmo que de forma rudimentar, né? Na pré-história, os seres humanos possuíam maneiras distintas de comunicação e imitação. Era uma delas. Então a gente está vendo aí, né, um teatro lá na Grécia, como é que ele era composto, né, como é que ele era disposto, né, no caso. E vocês veem que eles são construídos geralmente assim em costas de montanhas, né, para dar uma acústica melhor, em formato circular, para você ter uma visão total do que está acontecendo lá no palco, né? E até hoje os estádios de futebol seguem essa mesma estrutura, né, quando vão fazer apresentações, né, de grande porte. Muito provavelmente os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais, né? Além disso, ensinavam caçadas para contar aos seus pares como as situações ocorreram. Assim como a dança, a música e o desenho, a linguagem teatral também teve sua importância na época pré-histórica. As celebrações ao deus Dionísio duravam vários dias e ocorriam na época da colheita. Como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho, a participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão que levava o nome de Ditirambo. Depois surgiu o coro, né? Um conjunto de pessoas que cantavam e dançavam homenageando a esse deus, né? O Dionísio. Até que aparece, né, um cara chamado Téspis, né? E essa figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental, né? O que foi que ele fez, gente? Segundo consta, esse homem participava de um desses rituais quando em um dado momento resolveu vestir uma máscara e dizer que ele era o próprio deus do vinho, né? O deus Dionísio, iniciando assim um diálogo com o coro. A ousadia de tal atitude de Téspis, né, gente, fez com que ele fosse reconhecido como criador do teatro, porque foi a primeira pessoa que colocou uma máscara e fez a interpretação de outro ser, né, de outra coisa. E primeiro ator e produtor teatral. Mais tarde, essa linguagem artística foi evoluindo e influenciou fortemente o teatro romano e outras culturas. Do ponto de vista arquitetônico, a estrutura dos primeiros teatros era parecida. As apresentações eram feitas ao ar livre, em construções de formatos semicirculares, né, como a gente viu lá na nossa foto, no segundo slide lá. Havia um espaço para as apresentações chamado de orquestra. O lugar para acomodar o público era a arquibancada construída em encostas montanhosas que facilitavam a acústica. Já o palco era local onde os atores se apresentavam para a apresentação e guardavam seus figurinos e objetos cenográficos. Então a gente tem aí o teatro de Epidauro, né, datado do século IV a.C. na Grécia. Ele acomodava cerca de 14 mil pessoas, gente. E como atividade para vocês, né, eu vou deixar o seguinte, né, explicar com suas palavras qual a importância do teatro para a sociedade e cultura de um povo, né?
Vocês vão escrever 10 linhas aí e vão estar dizendo para mim qual a importância, né, do teatro para a cultura, né, de um povo. Pode dar uma pesquisada aí também, né, e falar, gente, mas que use suas palavras, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais para estar acompanhando os lançamentos, né? E acessem a agenda digital de vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima aula, valeu!